48% dos brasileiros não tinham aberto um livro, lido ele partes ou inteiro nos últimos 3 meses. Cada leitura que a gente faz para uma criança, a gente está oportunizando, a gente está dando acesso a essa criança. Se ele lê 30 minutos por dia, durante um ano, em média, ela entraria em contato ou aprenderia 1.000 a 2.000 novas palavras de vocabulário. Por que ler? Para se tornar menos limitado, perder preconceitos, compreender. Por que ler? Para compreender aqueles que são limitados, quem tem preconceito e os que gostam de não compreender. Alô? Alô? Alô, alô? Planeta Terra! Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do Alô Ciência, o seu podcast quinzenal de ciência. Eu sou o Caramelo. Eu sou o Marx. E eu sou o Lucas Andrade. E hoje a gente tá aqui para fazer mais um episódio do nosso Clube do Livro, nosso terceiro livro, né? Já fizemos do Foco Roubado, Nação Tarja Preta, e agora a gente vai fazer do livro Faça-os Ler para não criar cretinos digitais. É o cara que escreveu o livro também, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, o Michel Desmourguet, o autor, né? Exatamente, a gente vai falar sobre isso em breve. Isso. O estagiário ficou maluco? Ficou. Né? Esse livro a gente vai ter sorteio de não 1, não 2, não 3, não 5 também. 4 livros, 4 exemplares, mas só para os apoiadores. Então, se você ainda não é, seja apoiador, entra lá no alociência.com.br/colabore e aí você pode ver as plataformas que a gente aceita o seu cascalhinho, vai ajudar muito a gente, né? Inclusive o domínio alociência.com.br é nosso por mais um ano, acabei de pagar aqui a fatura. Toma essa. Então, mais um ano que o site alociência.com.br não vai virar jogo do Tigrinho, mas a gente precisa da sua colaboração para que esses anos continuem. Ou lá no apoia.se/alociência. Só assim que você consegue entrar no sorteio de livro que a gente está fazendo uma vez por mês. E também, né, acompanhar os nossos episódios, né? Tipo, a gente tá fazendo esses episódios baseado em livros também, nessa nossa nova fase. Certo? Certinho. Bora pra nossa pauta já? Já enrolamos? Bora! Então, nessa nossa nova fase, a gente tá lendo muitos livros. E tem muitos episódios que a gente tem feito, principalmente sobre a questão de foco, né? O Nação Dopamina, no Foco Roubado. E eu acho que esse livro ele é um livro muito legal, porque ele complementa bem a discussão, que ele fala sobre os problemas da tela, mas ele já traz a solução, né? Ele continua um livro que a gente vai falar daqui a pouquinho, que é a Fábrica de Cretinos Digitais, e ele fala sobre os riscos, né, do tempo de tela e do excesso de estímulos que as crianças estão tendo, né? Inclusive no Foco Roubado ele também fala sobre a importância da leitura, que um dos problemas hoje que a gente tem, que leva as pessoas a não terem foco, é a falta de tempo de leitura sustentada. Isso é um dos problemas, lembra? Que ele fala no Foco Roubado. Então, mano, se conversa demais e também se conversa com a nossa nova fase do Alociência voltada para livros, né? Então é isso. Leitura é um grande poder aí para voltar ao foco da galera. Nosso, inclusive. Exatamente. Bom, a gente pode começar a discussão, então, falando sobre esse livro, né? A Fábrica de Cretinos Digitais, que é do Michel Desmourguet também. Ele lançou em 2021, né? E ele fala... O principal argumento é que essa geração mais nova é uma das primeiras, se eu não me engano, desde que se tem estudos, que tá com o QI abaixo da geração anterior, né? Dos genitores. E boa parte do que ele usa como defesa e como argumento, né? Pode estar causando isso, é o tempo de tela, né? Principalmente. Tempo de tela e o excesso de estímulos também, né? De videogame, TV e redes sociais, de celular em geral. A gente meio que sente isso, né? Aquela papo de velho, né, mano? Mas assim, a gente meio que sente isso, tanto entrando em contato com as gerações mais novas que a gente, quanto em sala de aula, né? Aí vocês dois, tanto o Caramelo quanto o Marx, que trabalham em sala de aula atualmente, vocês podem também contribuir falando o que vocês estão vendo aí da criançada em relação à leitura, mano. Vocês veem isso em sala de aula também? Cara, a gente tava até discutindo antes de começar o episódio que, assim, eu sinto um
pouco de dificuldade das crianças de lerem, principalmente ler comandos, assim. Você escreve na lousa, por exemplo, abra a página tal, leia tal texto, responda tais exercícios. Tipo, leitura, comandos básicos, assim. Às vezes tem criança que ela não consegue entender o que é pra fazer. Se você não para, assim, explica com calma, fala, é no livro, tem a página. Qual página? Tá ali na lousa. Tá, desculpa, não tinha visto. Aí ele olha ali. Então acho que não tem essa coisa de bater o olho no que tá escrito e entender que aquilo é o comando do que é pra fazer. Talvez um distanciamento entre o que tá escrito e o que deve ser feito naquele momento, talvez. E até correndo o risco de ser repetitivo em relação a outro episódio, eu comentei com o Lucas isso da outra vez. Eu vejo pra gente não cair num papo até de viés de confirmação, né, de evidência anedótica também, eu vejo o número de crianças que apresentam essa dificuldade, isso mensurado assim, na sala de aula, ele aumentou. Né, a dificuldade para ler comandos básicos mesmo, ele aumentou do momento que eu me tornei professor até hoje. Então tem um tempo aí de 10 anos que já tem uma diferença. A gente não está falando só de uma geração para outra. Né? A gente está falando da mesma geração que acabou tendo uma modificação aí da forma como lida com a leitura, na verdade com a compreensão de um texto, né? Eu ia falar que nesse livro ele traz esses dados, né, de compreensão de texto dessa geração em relação às gerações anteriores, né? Tem dados que pegam a mesma prova, que é dado, mas isso dados da França, né? Que pega a mesma prova, que é dado para a geração de hoje, compara com a mesma prova dada para gerações dos anos 80 e, tipo assim, os filhos das pessoas que menos tinham acesso à educação, que ele fala que é dos operários, da década de 80, estão melhores do que a galera rica, a classe média alta, nos dias de hoje, assim, né? É uma coisa que até me impactou. Então, tipo assim, mano, a galera menos estudadinha dos anos 80 já tava estourando, assim, mais do que a gente, né? Não quer dizer que eles estavam estourando, quer dizer que atualmente a gente tá lendo menos, tá compreendendo menos, muitos erros de ortografia e compreensão de texto, né? Isso já tá parte do livro o Faça-os Ler, mas o livro da Fábrica de Cretinos Digitais, então ele escreveu, né, vários dados, como essas gerações estão vindo, né, menos capazes de compreender um texto, né? E gerou uma grande comoção entre pais, assim, quando ele ia fazer palestra do tipo, legal, você falou que a geração tá vindo aí e tal, qual que é a solução, né? E aí o Faça-os Ler surge como essa solução. Ele começa o livro falando, pros pais desesperados, acho que essa é uma grande solução, que é botar a criança pra ler um livro. Isso eu achei bem legal, porque é uma coisa que, assim, claro que a gente tem a questão de que um livro, hoje em dia no Brasil, tá caro, né? Não é uma coisa barata, mas ainda assim é uma coisa democrática o suficiente, né? O livro, ele é uma plataforma democrática, mais democrática do que um celular, por exemplo. Não, total, velho. E não só botar a criançada pra ler, mas também ler com elas, né? Logo nos primeiros capítulos ele também mostra quão eficaz é você ler com seu filho, né? Tipo, as crianças que têm a cultura de ler com os pais, aquela coisa, mano, de ler no fim do dia pra dormir. Mesmo crianças que não sabem ler, sabe? Você deixar ela interagir com o livro ali, isso já faz muita diferença pra criança, na concentração e também na compreensão de texto. Inclusive adolescentes, né? Tem muito pai que para de ler com o filho porque fala que não, ele precisa criar autonomia. Mas os dados que o Michel traz pra gente aqui também. Tipo, se você lê com o seu filho, ele não vai deixar de ler nos momentos sozinhos, tá ligado? Importante. Sim. E você vai também ajudar ele em um momento que pode ser que ele parou de necessitar que você leia 100%, que ele atinja uma autonomia, só que ele ainda não tem uma leitura fluida, né? Ele ainda tem uma leitura aquela leitura mais travada, né? Que é muito falando mais de decodificação do que de leitura de fato, que é um termo que a gente vai falar depois, mas que ele fica ali, né? A mais B mais A, então é aba. Aba nem é uma palavra, né? A mais B mais Z, mais L, H, abelha, abelha. Então, fazer isso junto com o seu filho, por mais que ele esteja já numa fase mais autônoma, já conseguindo ler, é importante para você ajudar ele a desenvolver também essa facilidade de leitura, né? Porque ler é uma coisa que você tem que ir treinando, né? E quando você treina com seu filho, ele fica melhor, mais rápido. É justamente isso. Tem a questão do social, né? O quanto seu filho vê livros em casa, né? Acho que o Caramelo e o Lucas falaram um pouco isso, né? Ele te vê lendo. É muito comum
eu ter reunião de pais, assim, e os pais falam assim, eu fico preocupado porque ele não lê, né? A resposta que você tem que dar num caso desse é, mas você lê, né? Quanto você lê, sozinho ou com ele? E eu não estou recriminando os pais que acabam lendo pouco, porque isso também, né, gente, é uma questão do quanto a gente trabalha e do quanto a gente chega exausto em casa, com o cérebro pronto o suficiente no máximo para assistir uma coisa que nos exija tanto quanto um Big Brother da vida, né? Mas eu acho que quando os pais têm essa questão, a gente sabe a resposta. Esse momento de leitura ele é muito pouco, né? As crianças brincando com livros é muito pouco. Em contrapartida, vem de uma forma muito avassaladora a questão da tela. Então, fica muito difícil de ganhar isso na cultura. A cultura da tela é o que está vencendo essa batalha tranquilamente, né? Nossa, sim, velho. Uma coisa até eu tava trocando essa ideia esses dias com um cara daqui da quebrada. Ele falou, mano, o que você acha que mudou a sua vida, assim, sabe? Tipo, querer estudar, sabe? E eu falei, mano, ter uma prateleira de livros e ver minha mãe ler, sabe? Essas duas coisas mudou muito minha vida, porque tem lá aquela prateleira de livros, e, tipo, aquela curiosidade, o tédio de criança, de, mano, vou ver o que tem aqui, e ver que, tipo, é possível interagir com esses livros. Mano, só de ter o exemplo, né, é importante pra caramba. Eu acho esse livro, eu recomendo muito pra quem é pai, mãe, e pra quem é educador, principalmente, sabe? Porque, mano, você valoriza muito essa leitura, né? E até como ponte, né, a gente estava falando, o Caramelo citou isso muito rapidamente, é difícil porque livro é caro, né, e mesmo para esse aspecto, acho que a gente pode buscar um contorno que é, faça passeio com seu filho numa biblioteca pública, leva ele numa biblioteca pública, no dia que der, assim, faz o passeio, fala para ele escolher um livro, e o outro passeio vai ser ir lá devolver o livro, ou renovar o livro. A gente busca passeios com as crianças e acho que esse é um bom passeio no sentido até de formá-lo. Ele vai escolher um livro, pode ser que o livro role, pode ser que ele não role. Aí a gente vai falar um pouco disso do episódio, né, do quanto a leitura é um exercício que precisa ser feito, né? Mas isso é uma possibilidade, né? Diante da dificuldade que é comprar livros muitas vezes, a gente tem que explorar o universo do público, porque a gente tem uma rede de bibliotecas aqui em São Paulo, para dizer da cidade que a gente está, que é muito boa. Então a gente tem que usufruir disso, né? E aí essa prática, né, de leitura enquanto uma coisa de cultura presente nas brincadeiras das crianças, né? A criança pegar o livro e fingir que tá lendo, né? Brincar de leitura, mesmo que ele não esteja lendo de fato, né? Ele tá ali lidando com esse aparelho que ele tem que aprender como mexer, né? Que nem um celular. O livro você segura de um jeito, você vira a página de um jeito, se você virar muito forte, você arranca a folha, né? Você amassa, ele tem uma posição certa. Então a criança vai desenvolvendo isso. E eu achei muito legal, assim, que ele coloca vários aspectos sociais, né, de o que influencia uma criança ter esse contato ou não, né? E um deles que ele colocou que eu achei bem interessante é a questão do gênero, né? Então, mesmo crianças, irmãos, né, um irmão, um menino e uma menina, né, da mesma família, que tem o mesmo contexto social, em geral, né, o que se observa nas pesquisas é que a menina, ela é mais influenciada a ter esse contato com o livro por uma questão cultural, de que a intelectualidade ou é uma brincadeira de menina estar lendo e a de menino é fazer outras coisas. E isso tem um reflexo muito grande, né, tanto no desempenho dessas crianças depois, quanto na facilidade que elas vão ter para ler depois, né. Eu achei interessante, porque foge um pouco do esperado, do óbvio, né, porque existe sim também uma ideia de que o investimento, né, geral da família, mesmo que inconsciente, né, acaba sendo para o filho mais velho, né? Mas acho que não o intelectual muitas vezes, né? Não o intelectual que eu quero dizer, não no sentido de investimento de grana, mas no sentido de é esperado da menina que ela tenha paciência de sentar e estudar. Do menino não é esperado e é tratado como normal o fato dele não ter conseguido ficar 1 hora na frente do livro, né? Menino é assim mesmo, né? É esse lance. Mas eu acho que, não sei se é isso que o Caramelo tava falando, eu pensei isso quando ele tava falando. Por conta de um fruto de machismo, as mulheres acabam usufruindo pela primeira vez, né, de uma coisa boa, né? E aí uma coisa que eu acho interessante é que assim, só pra deixar claro, né, o Michel, ele é francês. E ele fala muito do contexto francês, das escolas francesas, dos testes franceses e da língua francesa. Então acho que é importante a gente trazer também alguns contextos mais brasileiros. E aí tem o áudio, né, da Elba, que é uma amiga do Lucas. A Elba, ela já foi por muitos anos professora de Fundamental 1 da rede pública, aqui da Zona Sul de São Paulo. Então ela tem um contexto aí de um recorte de uma galera bem de quebrada mesmo e tal. E hoje ela trabalha no treinamento para professores
da prefeitura. Então ela tem um panorama bem legal, assim, não só da vivência dela, mas também da região da Zona Sul de São Paulo, da rede pública. E aí ela trouxe esse áudio para nós. Olá, eu sou Elba, sou professora. O Lucas me pediu para fazer uma fala, né, sobre leitura. Vou falar do recorte que eu conheço, que é o recorte da escola pública ao qual eu estudei e onde eu sempre trabalhei. Então, o meu percurso sempre foi escola pública. Esse ano eu estou trabalhando com formação de professores, mas penso a leitura de um outro lugar, né? Mas ainda pensando nessa leitura do ingresso da criança na escola, ou como definiria a Emília Ferreiro, ela diz assim, que o período de alfabetização é marcado pelo ingresso da criança nas culturas do escrito. E essa mesma autora, no livro Reflexões sobre a Alfabetização, ela diz que as crianças nunca esperaram completar 6 anos e ter uma professora à sua frente para começarem a aprender. E que desde pequenas nascem construtoras de conhecimento. Então, pensando nessa criança, enquanto ser social, crítico, atuante, participante, curioso, perguntador, né, produtor de cultura, a gente pensa nessa criança quando a gente está pensando nesse pequeno leitor. E é difícil pensar na formação desses pequenos leitores sem pensar no nosso percurso, na criança que fomos, né? Então, o meu percurso, ele foi de acesso à leitura desde pequena, porque minha mãe é professora, meu pai lia para mim. E uma das coisas que a gente percebe enquanto professora na sala de aula, a criança, para desenvolver o prazer pela leitura, ela precisa ter contato com livros, ter repertório, ter adultos que leiam para ela desde bebês, né? E quando eu converso com minhas colegas na educação infantil, a gente vê que se pensa na leitura desde a educação infantil para desenvolver esse prazer de ler. Partindo dessa perspectiva, a gente pensa no público que a gente tem nas escolas públicas, né? Ficou redundante, mas é isso mesmo, que a maioria não tem essa modelização de leitura em casa, não tem nem a leitura enquanto prática social, sim, porque lê-se uma bíblia, lê para pegar um ônibus, lê-se para ler uma receita, para ir no mercado. Então, a prática de leitura existe, inclusive a leitura do WhatsApp, mas de livros e, sobretudo, livros literários, é algo que nossas crianças não vivenciam, né? Essa situação em que alguém lê, ou que elas vejam alguém lendo, porque quando muito pequenas ela imita o comportamento adulto, ou que alguém leia para elas. Então, o acesso dessa criança ao livro é na escola. E a escola tem que pensar, nós enquanto professores, pensar nesse repertório, na qualidade literária. E pensar em bons livros, porque cada leitura que a gente faz para uma criança, a gente está oportunizando, a gente está dando acesso a essa criança. E se nos 200 dias letivos nós fizermos 200 boas leituras, nós estamos oportunizando que essas crianças tenham acesso a 200 boas leituras, ou uma leitura sequenciada de um livro que você vai ler em mais de um dia. Esse gosto pela leitura muitas vezes se desenvolve na escola. Então, enquanto professor, pensar qual é o momento que a gente está oportunizando essa leitura. Será que a leitura é só para aquele menino que terminou a lição? O que, assim, é uma recompensa? Colocar a leitura como primeiro plano mesmo nas ações do professor, pensando nessa escola que dá acesso. A Adélia Lerner, ela diz sobre esse ler para uma criança, né? No papel do professor, e ela diz assim: ao adotar em aula a posição de leitor, o professor cria uma situação de ficção, procede como se a situação não tivesse lugar na escola, ou como se a leitura orientada para um propósito não didático, né, compartilhar com os outros um poema que emocionou, uma notícia de jornal que surpreendeu, por exemplo. Só que o propósito do professor é didático, que propõe essa representação é comunicar aos seus alunos certos traços fundamentais do comportamento leitor. Então, quando a gente pensa a leitura para a criança, a gente tem esse propósito didático, mas a gente age como se o propósito não fosse didático. É louco pensar nisso, mas é uma forma de fazer com que a criança entenda o comportamento leitor. Por que eu estou lendo?
Eu leio trechos que eu gostei para um colega, eu leio para procurar materiais de leitura, eu leio para frequentar bibliotecas, comentar com os outros, recomendar livros, confrontar com os outros leitores interpretações geradas por uma leitura. Então, que a leitura não seja apenas uma decodificação, né? Porque o código ele é igual para todo mundo. Então, você vai num mercado, compra um produto ali, então toda lata de Nescau vai ter o mesmo código. Agora, a leitura enquanto objeto, enquanto você lê para entender, para compreender, é o que deve ser ensinado na escola, não só a decodificar, né? A prática dessa leitura. Por que eu leio? Quando a gente fala no acesso, a gente pensa nisso também, da leitura enquanto prática social, da leitura enquanto comportamento, enquanto procedimento, da leitura enquanto repertório, enquanto algo para estudar, para se emocionar, pelos diversos propósitos que eu leio no mundo, o acesso dessas crianças a livros de qualidade. Então, tem muita coisa a se pensar e muita coisa que se tornou responsabilidade na escola, porque a casa não dá conta, né? Então, a escola se tornou esse ambiente em que se ensina a leitura prioritariamente. Como que a gente está pensando essa leitura, né? A criança está lendo somente para responder perguntas de localização. Isso vai fazer com que ela desenvolva um gosto pela leitura, né? Será que não existem outros meios? Então, a forma como a escola didatiza essa leitura também afasta alguns leitores. Bom, eu quero agradecer o convite, de colocar aí a disponibilidade. Terminei com algumas provocações, né? Beijão, valeu. Uma coisa que eu achei legal do áudio da Elba é que quando eu tava lendo o livro, o Michel, ele fala muito do contexto lá das escolas francesas e ele põe muito essa coisa de, assim, a escola francesa já faz esse papel. Tipo, já é importante, só que não pode ficar só nas costas da escola, porque é isso, né? O nível que você deseja, almeja de leitura de uma criança vai envolver a família. Então a família precisa estar envolvida nesse processo e tal. E aí esse é um livro voltado para pais, né? E ele até faz um disclaimer, fala, não estou falando que a escola não é importante. Assim, a escola a gente sabe que cumpre o papel ali e o mais importante é os pais. E aí eu acho legal ouvir no contexto brasileiro que, assim, não adianta também a gente falar, não, a escola tá fazendo tudo e tal, que, cara, a Elba falou, muitas vezes o contato da criança com essa cultura do livro e de começar a ter essa cultura de ler, se dá na escola, né? Então, acho que é legal para os educadores que estão ouvindo a gente, assim como é legal para os pais que estão ouvindo a gente. Tem que ter os dois, né? Mas... Sim. A gente sabe como os contextos vão mudar muito, né? Não tem fórmula, né? Mas eu acho muito bom a gente ter consciência disso, assim, mano. A gente sabe desde sempre que ler é uma coisa intelectual, ler é uma coisa boa. Mas você sabe defender por que é importante ler, tá ligado? E, tipo, a partir de qual momento você pode ler e como influenciar as pessoas a lerem. Tipo, esse livro, ele traz essas coisas, né, mano? Esse contexto de escola, ele até fala aqui, ó, parafraseando ele fala assim, ó: não poderíamos admitir que o melhor dos professores, equipado com as pedagogias mais afiadas, não poderá fazer muita coisa se o aluno nunca abrir um livro em casa. Não poderíamos, por um tempo, parar de culpar os professores e mobilizar e informar os pais. Usando as palavras dele é melhor do que, né, a gente fala por ele. É exatamente isso, né, mano? Tipo assim, adianta, sim, professor estimular. Eu mesmo comecei a ler por estímulo de professor, tipo Harry Potter, por exemplo, sabe? Mas se não tivesse em casa, esse estímulo seria muito mais difícil, com certeza, sabe? Mas, tipo assim, conforme a Elba foi falando, assim, tipo, é importante ler e fazer com que ler seja uma coisa que não seja só o papel dentro da escola, né? Aí eu fiquei pensando, mano, quão foda, quão da hora é esses movimentos que eu vejo acontecer dentro de Quebrada, que, acima de tudo, tipo, ó, o movimento hip hop, o rap é a música que mais tem riqueza de palavras, tá ligado? Que mais usa palavra que é doida, maluca, o rap é a que mais usa. Os movimentos de sarau, de batalha de rap, batalha de rima, assim, de poesia, essas coisas que acontecem dentro da Quebrada, distribuição de livros, sabe? O MC Marechal faz muito isso, assim, mano, todo rolê que ele vai, ele tem um projeto chamado Livrar, que, mano, ele lança livro pra galera e manda, tipo, tudo isso, assim, é o que forma uma intelectualidade que, tipo, é meio que de guerrilha que a própria Quebrada fez, sabe? E mesmo eu sem saber, tipo, o valor que a leitura trouxe pra mim, tudo isso foi acontecendo, sabe? Tipo, isso só traz mais valor pra mim, essa galera que, tipo, mano,
faz a leitura ser uma coisa, não é intelectualizada, mas não é uma coisa que tá numa redoma dentro da sala de aula e na academia. Ler é da hora, sabe? O Sérgio Vaz, ele faz isso, o hashtag dele é isso. Ler é da hora. Quão difícil é fazer essa cultura de ler ser um bagulho da hora e a leitura habitar bar, sabe? Como faz os movimentos de sarau. E tipo, mano, sei lá, só valoriza ainda mais pra mim esse tipo de cultura, mano. Transformar a leitura em um negócio descolado, sabe? E ao mesmo tempo, né, é um movimento necessário também porque o exercício da leitura ele é um negócio de que é difícil. Se você não tem esse movimento tanto social quanto individual, é um hábito que morre, né? Porque o Lucas falou umas coisas que me fez pensar, é muito legal isso. Eu sempre ouço e sempre penso na leitura como uma ação muito solitária. Em certa medida ela é, né? Ela é uma ação solitária. Ler coletivamente não é o mais comum. A não ser que você leia para o filho, para alguém, né? Ou sei lá, eu e o Lucas combinamos de ler o mesmo livro, mas cada um lê no seu momento, né? Depois a gente conversa sobre o livro. Ainda que seja uma ação muito solitária, tem fontes nessas questões coletivas, assim, como uma possibilidade de abrir para o mundo a leitura. É legal, isso não tinha pensado dessa forma, o quanto que, mesmo sendo solitária, pode perpassar o coletivo, né? E a necessidade de que isso apareça, né? Justamente porque o nosso cérebro ele gasta uma energia lendo, né? E isso é difícil de você conseguir achar que é ok, né? Dá preguiça, não é por acaso que a gente gosta mais do TikTok do que de abrir um livro. É porque você tá num grau de passividade ali no TikTok, você não deve gastar energia alguma, né? Diferente do livro, que te põe pra pensar, que te põe pra estabelecer uma relação, para além de decodificar, como a Elba falou, né? À medida que você ultrapassa essa fase só de decodificar, mas que você pensa na palavra de uma forma mais profunda à medida que você lê, né? Você vai gastar uma energia e se você não se incentiva a fazer isso, né? Dessas formas, por exemplo, que o Lucas citou, fica um exercício muito difícil de você seguir como um hábito, né? Lucas falou aí que a nossa sociedade sempre fala, né? Tipo, não, o segredo tá na educação, não sei o quê, leitura é um hábito bom, mas a gente não sabe muito bem por quê, né? E aí uma coisa muito boa desse livro é que ele coloca alguns porquês do porquê ler, né? Então, acho que o primeiro aqui que a gente pode falar é do como o nosso cérebro trabalha, e trabalha muito para conseguir fazer uma leitura, né? Isso é uma coisa que é muito legal, porque ele coloca em termos que pra gente faz muito sentido, porque a gente é biólogo, e ele fala, por exemplo, que a língua escrita, né, por ser uma invenção muito recente, né, então a gente deu uma pesquisada em torno de menos de 10 mil anos atrás, que, né, começou a ter registro escrito, muito provavelmente o nosso cérebro não teve o tempo evolutivo de selecionar, né, pessoas, indivíduos que têm uma alta capacidade de ler, né? Então acho que o que aconteceu não foi uma questão de seleção natural. Então, como que a gente consegue então ler, né, em sociedade, criar uma coisa que para todo mundo consegue se comunicar de um jeito que originalmente é falando, né? O ser humano ele é um ser comunicativo, mas a gente fala, a gente consegue se comunicar com palavras, a gente consegue se comunicar com sinais, mas a escrita, né? Esse monte de desenhinhos em forma de coisas que a gente transforma em um som, internaliza, transforma numa palavra e nisso a gente cria uma sequência de palavras que fazem sentido. Cara, olha quanta coisa que tem que fazer, né? Realmente é muito cansativo. E até uma coisa, né? O Caramelo falou sobre, não foi selecionado ainda. Até porque não necessariamente traz uma aptidão maior, né? Assim, pensando só na atividade da leitura, né? Não é porque eu decodifico melhor ou estabeleço melhor as relações, ou porque eu faço todos esses processos que o Caramelo descreveu super bem aí, não é porque eu faço eles melhor que aumenta minha chance de sobreviver, né? Vamos dizer assim, para pensar na seleção natural de modo bem cru, assim, né? Bem raso. Até porque a placa de saída e a placa de pare, elas são vermelhas e grandes, né? Então, assim, você não precisa nem saber ler direito pra saber que siga por ali. Você vai diminuir a aptidão. E hoje em dia dá pra aprender tudo jogando no TikTok. Aponta a câmera ali, né? Aponta a câmera. QR Code, não precisa mais de nada, não. Uma coisa que é legal, né, que... Então, por exemplo, o ser humano foi selecionado com questão de comunicação. A comunicação, acho que realmente foi uma coisa que foi impactante e fez diferença, né? Você consegue ali estabelecer pares. Tem até a questão da fofoca, né? Que o Harari, né? Falava, né? Falava, né? Da fofoca, enfim.
e a capacidade de aprender, solucionar problemas, né? Eu acho que essas duas coisas o ser humano tem, assim, vias cognitivas muito fáceis de ativar, e aí a leitura nada mais é do que você juntar essas duas, que é você olhar um grupo de coisas, né, de desenhinhos, que são as letras, juntar e estabelecer uma relação com a sua forma de comunicação, né? E é isso que é a diferença de decodificação e de leitura. Decodificação é você juntar os seus grafemas, que é a forma que você escreve, e transformar em fonemas, né, mentalmente ou numa leitura, né, em voz alta, oralmente. E aí você consegue decodificar. Por isso que a Elba fala de ir além da decodificação, é uma coisa bem que o Michel também fala, que é, conforme você aprende a ler de fato, mais rápido, o seu cérebro já vai entendendo que esse conjunto de letras bate o olho Você e vê um fala, desenho, essas né? letras juntas, exatamente. E tanto que tem aquelas coisas do tipo, o seu cérebro é incrível do Instagram, vocês já viram? Seu cérebro é incrível que ele troca todas as letras, deixa só a primeira e a última igual, ou troca uma letra por número, né? Enfim, o nosso cérebro, ele aprendeu, né? Ele aprende a decodificar isso rápido e transformar numa forma de comunicação. Qual que é o momento que isso para? Você precisa treinar, né? E para treinar, você precisa conhecer muita palavra. Porque se você decora mais ou menos o formato, imagina o quanto que você tem que, né, decorar para entender basicamente as palavras que você vai ler num texto simples, né? Uma matéria de jornal, uma receita de bolo, qualquer coisa. Para ler mais rápido, né? E ter uma compreensão mais rápida. Mais profunda, um exercíciozão, né? Um exercício gigantesco pro seu cérebro. E que é cansativo, né? De novo, né? Que é cansativo e que leva muitos anos, né? Exige muito de você. As pessoas falam, mas eu não gosto de ler. É porque tem dois elementos aí, né? Primeiro, você buscar coisas que você goste de saber, né? Um dos elementos. E o outro é você ter paciência. É que nem... Olha, eu vou fazer... se eu não me engano, a gente usou esse paralelo em algum episódio, mas é como fazer uma atividade física, né? Guardando toda a licença poética, a licença biológica, porque muscularmente e cerebralmente não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é fazer uma atividade que é chata, porque é contra-instintiva, né? Seu corpo quer ficar em repouso e o seu cérebro também. Ele quer guardar energia, não gastar supostamente à toa. Então você tem que lutar contra um instinto que está aí evoluindo há 3,5 bilhões de anos. É uma luta inglória, mas é uma luta que, pelo que a gente está apresentando, vale a pena, né? Você ter uma vida mais completa, né? Pra você usufruir da sua vida de forma mais completa. E indo além nessa analogia, o que faz você realmente engatar numa atividade física é quando você começa a sentir prazer em fazer essa atividade física. Porque se você vai assim, você, por ordens médicas, tem que fazer 50 agachamentos por semana porque sua coxa tá fraca. Cara, se você não gosta de fazer isso, dificilmente isso vai entrar na sua rotina. A não ser que você seja uma pessoa muito, muito, muito regrada, assim, mas é exceção. E não vai ser com gosto, né? Não vai ser com gosto, você vai fazer ali pela obrigação. Agora, se você, sei lá, começa a gostar de crossfit, que naturalmente tem agachamento, você começa a gostar de, sei lá, sumô, jiu-jitsu, né, que você trabalha bem a parte de baixo, enfim, você transforma isso numa atividade prazerosa. Então, ler também tem isso, né? A partir do momento que você tem que ler uma coisa, obrigado, né, é um tipo de atividade. Quando você passa a se motivar conforme você vai lendo e vai progredindo, se torna mais fácil. E ler é muito mais do que, como você disse, decodificar e passar pro próximo passo de entender aquela frase e tal, mas treinar ler é você treinar outras coisas além de ler, né? Tipo assim, você não lê só por ler, né? Você lê por outras coisas, que inclusive a gente vai falar mais pra frente, mas tipo, você se torna uma pessoa, enriquece sua linguagem, uma pessoa, segundo ele, mais inteligente, uma pessoa mais empática, uma pessoa mais compreensiva. Então, se a gente olha o ler pelo ler, ele é realmente chato. É a mesma coisa que ler uma bula, tá ligado? Ler uma lei, é um negócio que pra mim é odioso. Mas quando você consegue ver um sentido naquilo, propriedades emergentes da leitura, aí você consegue valorizar. É aquilo do seu agachamento, da sua corrida, você começar a perceber que você tá indo mais longe. Ou você perceber que você fica, mó bem depois de fazer uma corrida, né? Ou perceber que, sei lá, se você quer ter um shape melhor, seu shape tá chegando lá no que você quer. Então é você ver esses resultados que demora. Leitura é a mesma coisa nesse sentido, né?
E aí, voltando para o contexto, né, do livro francês, de um francês, ele fala que tem muitas críticas que se faz à língua francesa, né, porque ele fala que é uma língua que é extremamente complexa, e ele usa um termo que provavelmente é da linguística, né, que é uma língua muito opaca. O que significa uma língua muito opaca? Que os grafemas, eles não correspondem a apenas um fonema, e vários fonemas podem ser escritos por grafemas diferentes. Ou seja, os sons podem ser escritos de várias formas, e uma letra tem vários sons. Ah, mas é tipo o C, cedilha e o S. Nossa. Isso, no português seria o C cedilha, S, X, né? Eu acho uma Z, às vezes, palhaçada né? isso. Porque não bota tudo que é com barulho de... Bota K. Não usa nem C. Então, isso é uma língua transparente. Ah. Que aí ele dá exemplos, por exemplo, o italiano, o grego e o finlandês. Eles são línguas em que o grafema, ele corresponde a um e exclusivamente um fonema. É, o japonês Tá? No é máximo assim dois. também, né? Pô, seja honesto com o seu japonês é leitor, assim. cara. Né? Mas, ao mesmo tempo, se critica muito o francês e falam que existe uma certa dificuldade das crianças aprenderem o francês, justamente por causa disso. Mas, ao mesmo tempo, ele defende, né, que isso não é um limitante. E aí, por quê? Porque línguas opacas, então, crianças que nascem e têm como língua materna o francês, o inglês e o dinamarquês, que ele falou que são línguas bem opacas. Em inglês é uma desgraça também. Nunca dá pra saber como que você fala a palavra, né? Você só conhecendo mesmo, porque tudo se escreve esquisito naquela língua. As crianças realmente têm muita dificuldade pra começar esse processo de decodificar. Justamente porque, né, a mesma coisa que você escreveu pode ser lida de várias formas, e várias coisas que têm o mesmo som podem ser escritas de formas diferentes. Quando estão aprendendo línguas transparentes, né, fica mais simples de você aprender, e as crianças, elas decodificam mais rápido e mais cedo. Só que, aparentemente, pelo que os estudos indicam, que as crianças de línguas opacas, elas tendem a ter um desenvolvimento da leitura em si mais rápido depois do que as línguas transparentes. Depois do quê? Depois de você dominar a decodificação. Ah, tá. Tá? Então, uma vez que dominou a decodificação, a leitura em si, o processo de leitura é mais rápido. E nos desempenhos, né, se você pega países próximos, tipo Finlândia e a Dinamarca, né, que são países ali com um contexto bem parecido, e compara o nível deles de leitura, tal, nos testes padronizados, se eu não me engano, o dinamarquês foi melhor ou bem comparável com o finlandês. Então não tem uma diferença visível entre o aprendizado das línguas, por mais complexa que seja. E línguas opacas, em geral, elas têm uma complexidade maior de palavras do que as línguas transparentes. Então... Não é desculpa. ele faz uma defesa que é tipo, não precisa ter uma reforma ortográfica pra simplificar uma língua, porque isso deixa mais pobre, entendeu? Porque acho que tem um certo movimento, e aí eu desconheço completamente o contexto francês, da reforma ortográfica francesa. Mas ao que parece, existe um movimento pra ter uma simplificação da forma como se escreve, né, do francês. E ele é contra. Mano, eu entendo ele, né? Eu não manjo nada disso, mas eu entendo que, tipo, naturalmente, essas coisas vão mudar, velho. Tem coisa que regionalmente as pessoas vão modificando a língua. E naturalmente as pessoas vão, ao longo do tempo, começar a pronunciar aquela palavra de uma maneira diferente, né? Então talvez seja inevitável isso, né? Sim, mas aí, justamente por isso que ele defende que a língua escrita é uma língua mais rica do que a língua falada, porque ela guarda essas memórias. Aham, pronto. Entendeu? É isso. Então você guarda essas memórias, e assim, é algo que talvez no dia a dia você não vai usar, mas como a gente vai ver daqui a pouco, a língua escrita ela é muito mais complexa do que a falada. E a gente vai dar exemplos disso. No resumo, não faz diferença se a sua língua é opaca ou transparente no aprendizado dessa língua. Eu acho que tinha um pouquinho de superioridade ali nas notas das línguas opacas do que das línguas transparentes. Só que ele faz um disclaimer falando que ele não quer falar que obrigatoriamente uma criança que tem uma língua materna mais opaca vai ter um desempenho cognitivo maior do que uma criança de língua materna transparente. Isso não vai ser um limitante. Acho que é isso. Ele fala assim, não é um limitante. Às vezes até melhor, mas eu não quero falar que sempre vai ser melhor, entendeu? Não é desculpa. Acho que é isso. Não é desculpa.
Exato, não é desculpa pra você não saber escrever sua língua que você, fala todo dia. É, mano, porra. Cara, é a coisa mais óbvia do mundo, assim, né? Tipo, caralho, velho. Não, mas os americanos têm muita dificuldade de diferenciar quando você escreve your de you are. Ah, não. Porra, mas aí é O jeito americano, de escrever. né? Aí é americano, aí tem um problema cultural que ele também falou, Um né? povinho que, infelizmente, né? É lamentável. Não, mas é sério, ele traz até esses dados mostrando como que a cultura ocidental, velho, assim, intelectualmente tá decaindo, né? Porque, e aí ele fala que, tipo, ele compara muito a China, e parece assim, a China manda muito bem na questão de leitura, por várias questões. Uma delas é cultural, né? Cultura mesmo de ler, de estudar, mas também investimento público de como que os Estados Unidos, toda a cultura ocidental resolveu ir mais pro lado do entretenimento, assim, né? Não, é o lance do tudo tem que ser divertido. Não tem que ser Sim. tudo divertido. Tem coisa que vai ter que dar trabalho, você tem que aprender que tem coisa que não vai ser divertida. Às vezes uma leitura vai ser divertida, você pegou um tema lá que te interessa, que você acha legal. Mas tem leitura que não vai ser, que você precisa estudar o negócio, e tem que estar tudo bem isso. Só trazendo a citação, ele fala assim, ó: 10% de estudantes chineses menos favorecidos obtêm melhores resultados em leitura do que as crianças de classe média na maioria dos países ocidentais, que é França, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Noruega e por aí vai. Dessas observações, a gente conclui que as habilidades de leitura de nossos adolescentes, da galera da ocidental, não são apenas de uma fraqueza esmagadora, mas também de um nível muito inferior ao dos alunos do Império do Meio. Isso porque nos últimos 40 anos as nações ocidentais têm se voltado lentamente para uma economia de lazer, bem-estar, imagem e consumo. Toma essa. É simplesmente isso. E o preço que a gente paga é sendo uns burros do caralho. É isso. Simplesmente. Ele faz também um disclaimer falando não entrando em questões políticas, mas que lá na China tem uma regulação muito grande do acesso a telas por crianças, né? Então, o tempo de tela que as crianças têm acesso é uma coisa que é regulada pelo Estado. Também tem essa questão. E aí, né, depende do sistema econômico político que acontece. Sim, mas pensando em contexto de educador, né, eu acho da hora o que tem acontecido nas escolas, a proibição de celular nas escolas, né, uma coisa que tá acontecendo nesse ano, né. Tem que proibir. Tem que proibir de entrar na escola. Entrar na escola. Até porque tem escola que deixa a galera usar celular no recreio. E tipo, mano, é horrível. Porque as criançadas não brincam, não socializam, não aprende o que precisa ser aprendido no recreio, né, velho? Não, e não tem que ter. Se quiser negociar, se você não quiser ser ultrado, quiser ter uma negociação com seu filho, você vai usar meia hora por dia, perfeito. Faz uma negociação do que você achar pertinente. Mas qual que era a grande questão da escola? Toda vez que a gente fala de escola, cai nesse assunto. É um espaço que além de aprendizado é de socialização. Aí o sujeito está lá na sala, quando você está entrando na aula, o sujeito está no celular jogando um joguinho bobo qualquer. E aí quando ele sai no intervalo, que era o momento que ele vai conversar com qualquer outro indivíduo, ele está no mesmo joguinho. Então quando que ele vai parar? No trabalho em grupo. Quando ele vai olhar para outro indivíduo, é no trabalho em grupo. Ele vai conseguir fazer esse trabalho em grupo? É claro que não. É a primeira vez que ele está trocando olhar com outra pessoa. E o outro também, provavelmente. Então é claro que não vai sair. Só que ele vai ter que fazer isso a vida inteira. A gente foi selecionado para trabalhar em grupo. Será que nosso fator de seleção vai mudar agora? Mas não por uma boa causa, né? Não porque a gente está migrando para a leitura como atividade solitária, mas sim porque a gente está migrando para o TikTok como atividade solitária. Pois é. Bom, agora para finalizar então esse episódio, a gente pode trazer então por que ler é bom. Eu acho que essa é a grande moral do livro, a grande questão, que é quais são os aspectos positivos. Assim, se você for uma pessoa que lê, coloca isso como hábito, o que você ganha fazendo isso, né? Então, primeiro, o Michel, ele foi numa livraria, pegou um livro qualquer de uma estante, que era livro voltado para uma criança de 3 anos. E aí ele pegou esse livro, uma criança de 3 anos, e contabilizou quantas palavras são palavras raras usadas, ou gramaticalmente complexas, construções gramáticas complexas. Ele chegou num valor que é de 64 palavras raras a cada 1000, tá? E se você pega os dados de adultos conversando entre si, em geral, a cada 1000 palavras falam 39 palavras
raras. Ou seja, um livro de uma criança de 3 anos de idade tem uma porcentagem maior de palavras raras do que um diálogo entre 2 adultos. Era 64. 64 a cada 1000. E a conversa é 39 a cada 1000. É quase o dobro, né? Quase o dobro. Eu não sei se eu chutaria isso, né? Não, mas pense que é um livro para uma criança de 3 anos e 2 adultos. E aí, se a gente pegar isso, eu até conversei com o Caramelo antes da gente entrar, isso é uma média, né, da conversa dos 2 adultos. Se a gente pega 2 adultos que tiveram menos oportunidade de educação e que eles estão formando outros indivíduos também, isso pode ser menor. Sim, e o contexto que eles estão conversando também, né? E depende do contexto. Olha a importância de você meter um livro na mão da criança. Ela não vai ouvir em 2 adultos aprender a mesma coisa que ela aprende no livro quando ela tem 3 anos. Né? Isso é sem comparação. Isso revela que a língua escrita, então, ela é, apesar dela ser uma forma de registrar a língua falada, ela é muito mais complexa, tá? Muito, muito mais complexa. Então, ele faz vários comparativos, por exemplo, de livros, sei lá, se você pega Harry Potter e as falas que tem no filme Harry Potter, é uma diferença absurda, é quase 1000 vezes mais você entrar em contato com palavras que não são usadas normalmente e que, por uma simplificação, né, de linguagem, pro filme você exclui, né? Ou porque você não usa palavras para descrever, né, o cenário, que é uma coisa visual, ou porque no próprio diálogo não fica natural. Porque às vezes o livro ele não segue uma forma natural de se falar, né? Ele segue uma estética que é própria do livro, própria da escrita. Com tempos verbais, né? Com toda Exato, uma e gramaticalmente também, né? Não é só quantidade de vocabulário, mas gramaticalmente também. Construções verbais e tempos verbais que normalmente a gente não usa, né? Não usar losia. Sim. Na escrita pode usar losar. Sim. As mesóclises. A não ser que você seja o Temer. um golpista. Sim. Eu acho que já ressalta aí uma importância disso, né? Tipo, beleza, mas pra que saber tanta palavra? É meio esse pensamento, mas a gente saber muitas palavras, a gente pode se expressar com maior complexidade, e a gente se expressando e entendendo com maior complexidade, mas a gente pode entender o nosso mundo, né? Mas a gente pode entender o nosso mundo de uma forma mais complexa e menos rasa. Um dos motivos é o motivo pelo qual a gente criou o Alô, que é para você não falar de divulgação científica, né? A pessoa entrar em contato com a divulgação científica para não ser enganado por quem sabe mais ou por quem diz saber mais. E a leitura entra também nesse aspecto. Você vai ser menos passado para trás, né? Acho que esse também tem um elemento, porque tem gente que é canalha em todos os lugares. Então, acho que isso também faz parte do repertório que se adquire, né? E aí ele bate bastante nessa questão do vocabulário, porque você precisa conhecer várias palavras, muitas palavras, para poder entender um texto de fato, né? E aí ele traz um exemplo lá, novamente um texto que provavelmente é um clássico francês. E aí eu trouxe outro exemplo aqui, que foi quando eu estava aplicando prova para os alunos de 6º ano, uma prova de português, com um texto grande até, de 2 páginas, para interpretação de texto, né? E eles tiveram algumas dificuldades com algumas palavras e eu fui ajudando, né? Questão de vocabulário mesmo. O que significa isso? E aí eu vou fazer o mesmo que o Michel fez, que é trocar algumas palavras por pseudopalavras. E aí o trecho era o seguinte: é uma história que fala sobre um grande mistério, que é do Stanislau Ponte Preta. Que é assim: os patrões chamaram a Muderina as falas, que era um absurdo, que não podia continuar, que isso, que aquilo. Repaque de filosa, a Muderina caprichou na limpeza, varreu tudo, espanou, esfregou e nada. 24 horas depois, a coisa continuava. É um texto muito maior do que isso, mas eu peguei esse trechinho porque apareceram essa dificuldade nessas 3 palavras, tá? Que eu troquei por Muderina, troquei por repaque e troquei por filosa, tá? Repaque de filosa. A Muderina acabou. Assim, se a gente colocar pra gente deduzir, né, o que seria a Muderina, né? Muderina caprichou na limpeza. Mas peraí, rapidinho, só pra deixar claro, Carmelo, você trocou por palavras inexistentes. Isso, são pseudopalavras. Palavras que não existem, mas que parecem palavras. Você pegou as palavras que eles não sabiam, só pra gente entender como eles se sentiam ao não saber essas 3 palavras. Exatamente. Tá, perfeito. Que o texto pode ficar confuso, ó. Repaque de filosa, a Muderina caprichou na limpeza. Vamos focar nessa frase. Essa construção aí. Vamos lá, a Muderina caprichou na limpeza, dá pra pegar por dedução. Né? Né? A Muderina é alguém que limpa e tem um patrão, né? Os patrões chamaram a Muderina às falas. Então, tipo, eu acho que é uma faxineira, Muderina. É uma arrumadeira. Arrumadeira. Tá.
Perguntaram, professor, mas o que é uma arrumadeira? Uma pessoa que arruma. Olha aí. Uma pessoa que arruma, uma faxineira, uma pessoa que trabalha, provavelmente arrumando uma casa. Boa. Uhum. Agora, repaque de filosa, a arrumadeira caprichou na limpeza. Filosa, aí eu vou na construção da palavra. Filo é amor. Filosa, então é amorosa. Mas aí são palavras que não existem. Né? Então, não... sim. Eu não sei, né? Então, isso é uma coisa que é importante. O Michel, ele fala... O Michel, já é meu amigão. O Michel, ele fala que quanto mais você conhece as palavras, mais você tem poder de dedução pelo sufixo e prefixo, né, da É palavra. o que biólogos fazem, né? Exatamente. Olha, agora contexto não dá pra saber. Dá pra chutar qualquer coisa. Não dá pra saber o que aconteceu aqui, né? É. É basicamente assim, repaque é taxada e filosa é desleixada. Então ela foi taxada de desleixada, a arrumadeira caprichou na limpeza. Ah, tipo assim, apesar de chamarem ela de desleixada, ela caprichou na limpeza. Isso, ela foi taxada ali naquele momento. Falaram assim, não, isso é um absurdo, que não sei o quê. E aí ela falou, não, beleza, foi lá. Uma vez que ela foi taxada, ela foi lá e caprichou Exatamente. Ou seja, saber 3 palavras muda tudo. A compreensão desse parágrafo, né? Não dá pra entender direito o que tá acontecendo ali, né? Claro que, assim, o contexto geral você entende, né? Tem uma pessoa que trabalha ali, que tá limpando, reclamaram e ela vai limpar. Mas essas nuances, né? E ela caprichou. Mas por que ela caprichou, né? Porque ela foi esculachada ali, né? E essas são as palavras reais, assim, que meus alunos tiveram dificuldade. E eu achei, assim, acho que cabe aí o exemplo pra mostrar que conhecer palavras ajuda você a entender. E a gente esquece que a gente não sabia as palavras, né? A gente aprende várias palavras. Sim, velho. Sim. Bom, pra fechar aqui a nossa discussão, então, novamente fui atrás de dados aqui do Brasil. Vou pegar um exemplo que o Michel dá e tentar aplicar no contexto brasileiro. Que é o seguinte, ele fala que se uma criança... E aí uma criança que tem a leitura de um aluno no final do ensino fundamental. Então, de uns 13, 14 anos. É o ritmo de leitura médio desse aluno. Se ele ler 30 minutos por dia, durante um ano, ele conseguiria ler Harry Potter, todos os 7 livros, 2 vezes. Tá? Que é uma quantidade considerável de leitura. São aproximadamente 2.500.000 palavras. E dessas 2.500.000 palavras, em média, ela entraria em contato ou aprenderia 1.000 a 2.000 novas palavras de vocabulário. Tá? Meia horinha por dia. Meia horinha por dia. E é até um exemplo que ele fala, pô, mas quem que tem essa meia horinha? Então, se a gente olhar os dados brasileiros, né, e isso é uma pesquisa feita pela Mobile Time, pesquisa Panorama, de 2023. Uma criança de 0 a 6 anos, ela passa em média 1h30 olhando uma tela por dia. Considerando que essa criança muitas vezes não tem um celular, ela usa o celular do pai, mas ela tem acesso a essa tela, em média, por 1h30 por dia, pelo menos com os entrevistados dessa pesquisa. Geralmente o pai dando lá pra acalmar a criança, né? Exato. Claro que aqui, sem juízo de valor, claro. Não, tá? Assim, eu não tenho filho, vocês não têm, o Marcos não tem filho, o Lucas não tem filho. Mas pensando em tempo, né, como uma moeda, esse tempo de tela é 3 vezes mais do que seria necessário para uma criança ter acesso a 2.500.000 palavras por ano de leitura. Quando a gente vai vendo crianças mais velhas, de 7 a 12 anos, isso aumenta para 2h30, em média, de tela, né? Um dia, e as crianças começam a ter acesso ao próprio smartphone, né? Então, na pesquisa tava mais ou menos metade, principalmente no final ali dos 9 aos 12 anos, metade já tinham o próprio smartphone, né? Então não usa o do pai. E de 13 a 16 anos, a grande maioria já tem o próprio smartphone e passa em média 4 horas, de tela, 3 horas e 58 minutos por dia. Nossa, velho, é muita coisa, velho. É um sexto do dia, né? É, 1/6 do dia. Caraca. Considerando que a criança passa, 8 horas, uma criança de 16 anos que tá ali estudando, tá no 2º ano do ensino médio, né? Passa, em geral, 8 horas, às vezes mais na escola, né? Uhum. Porque às vezes tem o período da tarde, e ela deveria passar pelo menos umas 8 horas dormindo, né? Uhum. Sobra 2 horas de tempo, 2 horas não, 4 horas de tempo livre aí, fora o tempo de tela.
Sim. Então, assim, daria inclusive para colocar aí no meio. O ideal é você reduzir esse tempo de tela, porque o tempo de tela ele disputa muito a atenção, Sim. né? A gente pode falar, tipo, é um momento de tela, mas assim, a pessoa pode estar gastando tempo com outras coisas também. Por que não reduzir dessas outras coisas? Mas ele traz dados assim, tipo, quanto mais horas de tela aquela criança é exposta, aquela pessoa é exposta, a leitura vai diminuir. É tipo assim, aquilo vai acontecer mesmo. Tipo, não é a mesma coisa que, sei lá, a criança que se dedica pra um esporte, sabe? Por dia. A tela, ela causa esse efeito na vida da criança e do adolescente. A diminuição da leitura. E assim, isso para pegar um efeito que causa dano, né? Porque o fato é que assim, o quanto se aproveita, o quanto isso se torna benéfico, gente, é praticamente irrelevante. Não há grandes benefícios em termos de dados, né? Sistematizado aí o quão benéfico é uma tela. Pelo contrário, tudo que a gente sabe são os prejuízos que são causados. Ah, mas está vendo um vídeo educativo. Tá mesmo. E se tiver, qual é a porcentagem? Tá bom, ainda assim a gente poderia descontar. Se é que a gente considera que a melhor forma de entrar em contato com o material educativo é por meio da tela ainda, né? E assim, ele também fala por exemplo, o uso de leitores de e-book e tablets, né? Leitor de e-book acho que até um pouco menos, porque não é tão conectado, mas tablet, a leitura no tablet, tá? E é uma coisa que eu faço, tá? Eu costumo ler em tablet, não tudo, né? Eu gosto de ler o livro físico também, mas às vezes eu gosto de ler em tablet porque é mais prático, dá pra levar vários livros. Ele é mais interrompido, o ritmo é diminuído por causa das notificações, de outras coisas que tiram a sua atenção do que o livro físico, né? E uma coisa que eu achei muito legal, que até me lembra um amigo nosso que a gente tem, que ele fala que o livro físico, ele permite você acessar e guardar a informação de uma maneira diferente, não só na memória de texto, né? Isso é muito legal, tipo, você sabe que tem um trecho que você quer ver, e ele tá mais ou menos no 1/3, numa página na esquerda, bem no cantinho de baixo. Mano, acabei de fazer isso. Que você quer. Acabei de fazer isso. Isso é muito legal. Sim. Sabe quem fazia isso? Nosso amigo Kiyoshi. Ele pegava os sabia. livros de identificação botânica E ele decorava. e eu ficava olhando pra ele. Ele ficava olhando, assim, ele folheava e olhava. Sem ler. Só folheava, olhava, via as imagens, ia folheando, olhando, assim. Aquela leitura Eu falei, de meu, o 6 que você tá anos. fazendo? Aí ele falou, não, é porque aí se um dia eu quiser identificar uma planta e eu saber mais ou menos a cara dela, eu acho que eu consigo lembrar a parte do livro que eu vou achar, sei lá, essa família ou esse grupo. Ele é doido, cara. E ele é doido. Ele é doido, tá lá. E ele é um ótimo identificador Sim. de plantas, gente. Tô Agrofloresteiro, monstro. Pô, eu sinto mesmo, quando eu leio o livro físico, aquela informação entra muito mais, assim, mano. E não sei se tem aquela coisa de, tipo, eu vou ler até, tipo, o fôlego maior, eu fico com mais fôlego pra ler no livro físico, assim, do que numa tablet que, tipo, cabe poucas letras naquela tela, e aí parece que é uma coisa... página, né? E é uma coisa contínua, assim, que eu posso parar a qualquer momento. O livro não, falando, não, faltam 3 páginas pra terminar esse capítulo, eu tenho um fôlego maior. E aí, pra finalizar, num clima não tão alto, mas segundo uma pesquisa de 2019 do Instituto Pro Leitura, infelizmente, 48% dos brasileiros, acima de 5 anos, então envolve crianças também, não tinham aberto um livro, lido ele partes ou inteiro nos últimos 3 meses. Não abriram o livro. Não abriram, não leram um trechinho, um trecho do livro, um trecho de um esse dado livro é nos últimos assustador. 3 anos. 40. Mesmo que ele tenha lido no último ano, ele considera um leitor uma pessoa que abriu e leu um livro ou trecho de um livro nos últimos 3 meses. 48%. É basicamente metade, né? É por isso que eu acho que, tipo, a gente, apesar de... não estamos bombando no nosso podcast e tal. A gente não é os mais ouvidos. Mas, mano, faz muita diferença a gente compartilhar a nossa leitura, velho. Tipo, eu li, eu falo sobre isso, as pessoas... Sabe, eu vou pra rolê, eu falo sobre esse livro e, tipo, sei lá, mano, influenciar uma pessoa a ler, sabe? Faz uma puta diferença, porque agora a gente tá, sei lá, a gente faz parte de 52% da população, sabe? O que dirá daqui 2, 3 anos? A gente vai se tornar minoria, leitores. Ou não, né? Se eu não me engano, o último dado era de 2015, era 44% não tinham aberto, e agora são 48%. Faz sentido, né? Com o período. Não, eu digo que faz sentido porque é uma época de muita ascensão de rede social, né? E junto a essa ascensão de rede social, uma época de fake news exacerbada, assim. As pessoas passaram a ler menos, a gente vê isso na nossa família, assim, né? O que gerou o quê, né?
O que gerou o quê? A falta de verdade, leitura, é verdade. que gerou a galera acreditar nisso. Criou-se Ao um contrário. campo que foi retroalimentado. Né? Exatamente, mano. Aí tá a bola de neve aí. É isso. O foda é a gente saber a solução pra muitos desses problemas e não conseguir aplicar, né? Mas tá aí. Tá aí uma solução. Leitura. Pra esse grande problema. Faça-os ler. Esquecemos de comentar só rapidinho que a leitura, principalmente de ficção, ela aumenta a inteligência emocional e a empatia, tá? Isso porque você, quando lê, né, diferente de ver um filme, diferente de ouvir alguma coisa, né, ouvir um podcast, você cria o personagem, né? Você tem que, na sua mente, criar esse personagem e pensar como ele, né? Então isso parece bobagem, mas realmente aumenta a capacidade de crianças entenderem e compreenderem sentimentos dos outros, entenderem o que os outros querem falar. E acho que é uma coisa que também precisa, nos momentos que a gente tem vivido, Sim. aumentar essa inteligência emocional e empatia. Principalmente para as próximas gerações. Então, tipo, meio que resumindo e citando algumas coisas que eu anotei aqui, que ele coloca de benefício, né? Tá? Bota até no título muitas vezes, que pra que ler? Então, tipo, aumentar a inteligência, ele trouxe dados de que aumento de QI, de quem lê mesmo, enriquecer a linguagem, acumular conhecimento, estimular a criatividade, compreender os outros através dessa forma que o Caramelo falou, e entender o inaceitável, né? Então, e ele bota até um trecho aqui que ele cita o Charles Dantzig, que é um escritor e editor, que ele fala o seguinte: por que ler? Para se tornar menos limitado, perder preconceitos, compreender. Por que ler? Para compreender aqueles que são limitados, quem tem preconceito e os que gostam de não compreender. Porra, é isso. É o resumão. A gente tem muito motivo para ler, muito além do parecer intelectual. Tá ligado? A gente tá trazendo aqui esses motivos. Isso aí, né? Pô, boa discussão. Muito bem. É isso, bora ler. E lembrando de novo que vamos sortear esse livro aí, 4 desses livros, pra você que é nosso apoiador. E é um pra livro você caro, ler. hein, galera? Faça Agora você faz parte desse 48%. Vai receber um livrinho aí, é só você apoiar a gente e ganhar um sorteio, claro. Contar com a sorte também. E ler. E abrir o livro. Também importante. Ler, tem que ler. Pelo menos um trecho dele. Para não cair na estatística. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham aí boas leituras esse ano. E nos vemos daqui 15 dias ou quando tivermos mais fichas. Valeu! Falou!